Muito boa noite a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez em um novo estudo da nossa casa, um estudo virtual da nossa casa Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Nós convidamos a todos a seguirem nossas mídias no Facebook, no YouTube. Nós sempre disponibilizamos links com as nossas palestras, com os nossos estudos. Na segunda-feira tem o Evangelho, segundo o Espiritismo. Na terça-feira, as obras de André Luiz, é um estudo que nós enviamos o link de uma sala, coordenado pelo Edmilson. Na quarta-feira, Reforma Íntima. As expositoras ou gravam vídeos ou fazem uma live, tudo divulgado nos nossos canais. Na quinta-feira, nós temos as obras básicas. Atualmente estamos no Livro dos Espíritos. É uma sala também virtual fechada coordenada pelo Lenarte. E no sábado nós temos as palestras do Evangelho, que são às 3 horas da tarde, também divulgadas no Facebook e no canal do YouTube. Nós também temos a Mocidade Espírita, que tem feito estudos às 4 horas da tarde no sábado, e nós gravamos os estudos e disponibilizamos essas gravações para que todos possam acompanhar o trabalho dos jovens. E é claro que o jovem que se interessar em participar da sala, nós também estamos divulgando o link para os jovens que quiserem participar. Tem que entrar em contato conosco e a gente manda o link para que eles possam entrar na sala. Muito bem, vamos fazer a nossa leitura do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus, referente à inquietude, é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente o lírio não fia, nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá o seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria um homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus não guarde a alma qualquer ânsia nociva, relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter o cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente,
A ave canta, feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao Pai a sua misericórdia, o seu amor, e pedindo aos Espíritos abnegados, amigos, que nos acompanhem, que nos intuem, que nos iluminem, fortaleçam a nossa esperança, a nossa fé e nos façam instrumentos de muito amor, de muita esperança, de muita paz. E que esse momento de crise, de aflições, possa ser para nós um aprendizado. Que nós possamos sair vitoriosos, elevados, compreensivos, gigantes espiritualmente. E que nós tenhamos em nós a fé e a certeza absoluta de que o Pai está sempre ao nosso lado. Jamais estamos sozinhos. Muito obrigada, meu Deus, e que seja sempre assim. Boa noite. Hoje, 3 de junho de 2020, e nós estamos aqui reunidos em mais uma quarta-feira de Reforma Íntima. O tema amar ao próximo como a si mesmo é um tema bastante recorrente, é um tema de extrema importância, e esse tema nos traz a nossa regra de ouro. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer ao outro tudo aquilo que queríamos que ele nos fizesse. Bem, dentro da doutrina, nós temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que trata sobre este tema. Lá tem passagens muito claras dos espíritos Fenelon, Lázaro, como exemplo. E temos os comentários de Kardec e também as passagens que ele coloca para nós sobre o Evangelho, onde estão essas passagens que exemplificam bem o amar ao próximo como a si mesmo, que nos auxiliaria a compreender o que Jesus nos fala no capítulo 5 de Mateus, né, do Evangelho segundo Mateus. E dentro da doutrina nós temos um vasto material. Temos várias passagens de livros de Emmanuel, de mensagens de Emmanuel, de outros espíritos também. No entanto, de todo o material, eu fiz uma escolha. Eu optei para trazer aqui as questões que são para as pessoas que estão orientando o grupo de estudo do EAD, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Lá no livro 4, o Espiritismo, Consolador Prometido, ele tem esse tópico, amar ao próximo como a si mesmo. Na realidade, ele é um pouco mais abrangente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele traz para as pessoas que estão dirigindo, coordenando aqueles estudos, questões que são aquelas que as pessoas teriam que ter condições de responder ao final do tópico. Então, você estuda aquele tema, é um estudo com passagens do Evangelho, tem passagens de vários livros de Emmanuel, tem comentários de Kardec. Então, ele faz todo um contexto ali dentro do Espiritismo. E, ao fim, você tem que compreender algumas questões. Porque é isso que nos leva à transformação, a gente conseguir compreender. Não pode ser uma passagem vazia, apenas a gente escutar, achar muito bonito, decorar e não trazer isso para a vida real. Então, uma forma que nós temos de assimilar são através desses questionamentos. Então, eu optei por trazer esse material. Eu vou trazer as questões e a gente vai conversar sobre as respostas dessas questões. Tá? Inclusive, eu queria dizer que as respostas não vêm prontas, tá? Elas são construídas por nós. No caso, agora eu trago
dentro do doutrina espírita, a nossa bibliografia está ao fim, conceitos para a gente construir essa nossa direção, esse norte de compreensão do que seria amar ao próximo como a si mesmo. Então, comecemos com a primeira questão. Nascemos com a capacidade de amar ou é preciso aprender? Bem, lá no Livro dos Espíritos tem uma passagem, um comentário de Kardec na questão 938. A pergunta não é essa, é uma pergunta que dali deriva penas e gozos futuros, e ela é uma pergunta relacionada com decepções, né? Com ingratidão, e a pergunta 938, 938A é o final do comentário de Kardec. E Kardec vem comentar, e daqui nós podemos partir para compreender se então seria o amor um aprendizado ou o amor ele nasce conosco. Então vamos compreender aqui lendo o que Kardec nos traz. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Dá-lhe ela, sim, as premissas da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Esse prazer é recusado ao egoísta. Então, vamos voltar à pergunta e vamos chegar à conclusão. Nascemos com a capacidade de amar ou é preciso aprender? Bem, o amor é inerente ao ser humano. Nós nascemos com o que Deus nos construiu, né? A sua semelhança. Ele nos deu essa capacidade de amar. Então, ela é sim inerente. É lógico que nós estamos aprendendo também o que seria esse amor, mas ele está lá guardadinho em nós, pronto para pular para esse mundo, né? E o que nos limita isso, vem aqui na resposta, é justamente o nosso egoísmo, né? A gente não nos permite usufruir desse amor inerente para amar e sermos amados em decorrência do nosso egoísmo, tá? E ao fim nós temos um outro questionamento que nós vamos fazer em cima dessa questão, porque essas questões elas fazem uma construção do nosso pensamento, e nós vamos perceber como que nós nascemos sim com esse amor, essa capacidade de amar. Na questão número 2, eu segui bem o roteiro, tá? Então, eu trouxe a questão número 2, na mesma sequência. Como demonstrar o amor em nossas ações no cotidiano? Só que eu guardo essa questão para cada um de vocês, para mim e para nós. É uma questão que, ao fim, nós temos que pensar antes de dormir, é aquele famoso exercício da Lili, e a nossa tarefinha para casa. A gente tem que, então, compreender como é que a gente vai demonstrar isso em nossas ações cotidianas, tá bom? Então, nós vamos passar para a questão 3 e vamos refletir um pouco. Tenho certeza que após essas questões a gente vai, sim, saber como nós vamos demonstrar isso no nosso dia a dia. Questão número 3. Há diferentes tipos de amor? Bem, aí que tem a compreensão, que a gente tem que fazer o nexo entre as questões. Na questão primeiro, pergunta se essa questão se o amor é construção ou se o amor é inerente, nós nascemos com ele. E a resposta foi de que o amor é inerente. E aqui vem, há diferentes tipos de amor? E aqui é que é a nossa questão. O que limita o nosso amor é o egoísmo. Mas o que limita o nosso amor é a nossa falta de compreensão do que seria o amor. Então, existe sim diferentes tipos de amor, porque nós não conseguimos compreender ainda. Lógico que existem espíritos que já conseguiram, né? Já nesse plano, enquanto expiação, sofrimentos e expiações, mas não são todos. E nós aqui ainda trabalhamos com diferentes tipos de amor. Então, nós vamos entender essa questão com essa resposta. No livro Consolador, Emmanuel diz para Chico
respondendo essa pergunta. Há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Quer dizer, a pergunta, vou ler novamente porque ficou com erro de grafia. Há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Emmanuel responde, sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Então, sim, o amor é inerente, mas também, sim, existe uma gradação, isso é natural existir uma gradação, já que existe também uma gradação dos seres dentro da escala de progressão espiritual. Então, nós sabemos que não estamos todos na mesma gradação de elevação espiritual. O que temos conhecimento é que foi feito a nível pedagógico uma gradação dos mundos, né? Dos mundos primitivos. Nós estamos na escala do mundo de provas e expiações. O próximo que os espíritos que estão um pouquinho mais elevados vão poder vivenciar é o da regeneração. Então, à medida que estamos evoluindo em nível de gradação moral, nós também vamos elevando a nossa gradação em termos de amor. Então, a nossa manifestação de amor ela é diferente de acordo com a nossa gradação evolutiva. Não é nada mais natural. Então, nós nascemos com aquele amor dentro de nós, possuímos limitações a expressar esse amor em decorrência ainda da nossa pouca elevação espiritual. E por isso nos manifestamos em diversas formas de gradação deste amor, tá? Aí, antes disso, eu quero fazer uma outra reflexão. Nós aprendemos que existe diferentes tipos de amor, mas em termos conceituais. Então, nós trazemos sempre para os estudos, não espíritas, mas em relações à diferenciação deste amor, praticamente os 3 amores que está ali na definição grega, né? Na filosofia grega. Na realidade, são 7, mas atualmente usa-se 4, mas os mais conhecidos são 3. É o amor eros, o amor filos e o amor ágape. Em que o amor eros é aquele amor até ação, né? Até ação física. O amor filos é aquele que a gente conhece como amor amizade, né? Aquele amor que já saiu da gradação de amor físico, ele já passou um pouquinho a mais. E aí nós temos uma gradação um pouco mais elevada, que é o amor ágape, que é aquele amor sem condições. Nessa escala de gradação, que nós temos que compreender é que os espíritos estão, de acordo com a sua evolução, mais ligados a um tipo de amor, porque nós ainda vivenciamos uma movimentação entre esses 3 amores. Existem espíritos que estão mais ligados ao amor físico e existem espíritos que estão mais ligados ao amor ágape, de acordo com a sua gradação de evolução. Na Terra, nós ficamos margeando esses 3 amores, né? Em alguns momentos a gente tem um amor incondicional, já existe aqueles que estão vivenciando amor espiritual, esse amor de tamanha elevação espiritual, aquele amor sem condições. Mas acontece que espíritos em construção que somos, não vivenciamos isso plenamente. Vivenciamos momentos de ágape, momentos de filos, momentos de atração do amor eros. E aqui esse amor está muito relacionado ao aspecto sexual, mas não apenas ao aspecto sexual. Ele é o amor ligado a tudo que é físico, tudo que é extremamente material. Então, tudo que nos leva a paixões. E isso significa que o amor pode ser eros, quando também a nossa atração, ele é a atração pelo dinheiro, ele é uma atração pelo poder, né? Então, nós vivenciamos esse também tipos de amor. Mas a pergunta que mais nos cabe com nossa compreensão é essa gradação aqui.
Porque essa gradação, conforme Emmanuel nos explica, ela é bem clara. Estamos em uma gradação de amor em conformidade com a nossa gradação de progresso espiritual, né? Então, essa seria a resposta mais completa para essa questão número 3. Há diferentes tipos de amor? Sim, existem diferentes tipos de amor, existem diferentes tipos de gradação do amor em decorrência ainda da nossa gradação de evolução espiritual. Quanto mais evoluídos somos, mais estamos no amor ágape. Quanto mais materialistas estamos, mais estamos presos ao amor matéria, ao amor físico, né? Então, vamos continuar nossa compreensão. Questão número 4. Por que Jesus, um grande mestre espiritual, insistia tanto na questão do amor ao próximo? Aqui nós começamos a trabalhar o nosso tópico de agora. Então, nós já fizemos uma compreensão preliminar para entrar aqui. Bem, então vamos lá, né? Para compreender melhor, nós temos que fazer algumas ponderações, tá? Para a gente chegar a entender porque que a questão do amor ao próximo é uma questão muito importante para Jesus e para todos nós, tá? Então, por que ele falava tanto desse amor ao próximo? Porque ele insistia em nos ensinar isso. Então, vamos lá. Primeiro, Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino da Dor, ele traz uma definição que nós podemos utilizar aqui. Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Beleza? O que isso tem a ver? Então, vamos lá. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? A nosso espírito, não é nossa carne, é o nosso espírito que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tá. A inteligência, ela é um princípio do espírito. Então, dentro da nossa evolução espiritual, evolução da alma, quando chegamos aqui nesse momento em que nós estamos como homem, nós estamos então em condições de estarmos nos conhecendo, nos tornamos conscientes, temos condições de compreender a nossa relação com Deus, e a partir daí acontece uma trajetória que se realiza em quê? De acordo com a vontade humana e com as leis eternas. Por isso que amar é sempre uma escolha de vontade. Temos que ter vontade para exercer esse amor. Então, nesse momento que estamos aqui como homem, e naquele momento que Jesus estava encarnado, ele nos trouxe uma mensagem que poderia ser compreendida por todos nós. Era um momento que tínhamos condições de compreender. Gente, o que a gente tem que entender? A evolução, para nós, a gente fala assim, 10 mil anos, 20 mil anos, nos parece uma eternidade, mas o aspecto espiritual não o é. Então, aquele momento já tínhamos nos evoluído em termos de passagem de tempo, né? Mas ainda era o quê? É muito pequeno perto da nossa, de como o tempo é infinito, da nossa evolução espiritual. Uma passagem muito pequena, saímos do primitivo e passaram-se milhares de anos, mas ainda carregávamos o quê? Muito, como carregamos até hoje, da nossa o quê? Da nossa parte ainda animal. Então, agora estamos despertando para a nossa parte espiritual, para a nossa parte humana. Então, Jesus ali podia já começar a insistir nessa questão do amor ao próximo, porque nós já tínhamos condições de compreender. E aí nós só vamos realizar isso, nós só vamos conseguir compreender se a nossa vontade
e ficar de acordo com as leis eternas. E a nossa lei eterna que a gente mais conhece é a lei do amor. Tanto é que todas as vezes que nos desviamos da lei do amor, nós cometemos aquilo que nos chamamos de pecado, que é o não acertar o alvo. Nos desviamos daquilo que fomos criados, desviamos da nossa plenitude de amor. Então, nós somos criados à semelhança de Deus, passamos por vários estágios de evolução, e quando Jesus vem à Terra, depois de todo um contexto histórico, né, e de todo um conjunto de condições para que ele encarnasse aqui, e no momento propício, ele vem trazer para nós de acordo com a nossa condição intelectual, a questão do que seria o amor ao próximo. Por quê? Porque vivíamos basicamente no nosso egoísmo. Vivíamos sendo alimentados pelos nossos instintos básicos. Já estamos despertando nossa consciência e saindo desse momento espiritual adormecido para aquele que nós temos condições de compreender e exercitar. Então, ali ele poderia falar do amor ao próximo. Ali ele debateu. Ali ele insistiu para a gente compreender aquilo. Porque aquilo é o que eu falei no início. Era o nosso norte para a compreensão da lei eterna. E para a gente vivenciar aquele amor ágape de evolução espiritual, nós temos que ter vontade de evoluir e chegar lá. Então, para isso, nós temos que ter nosso conhecimento, para a gente poder fazer as nossas escolhas. E aí, a gente passa para um outro momento para a gente poder compreender tudo que nós estamos falando de amor ao próximo. Vamos exercitar esse amor ao próximo na parábola do bom samaritano. Essa parábola do meu tão amado Lucas, um evangelho que eu amo, sempre falo isso, eu amo todos têm todo um contexto e conhecimento, mas aqui em Lucas, para mim, assim, eu me coloco em cada personagem, então isso me faz ter um aprendizado maior, né? Então, e essa parábola do bom samaritano, o que ela tem que despertar para nós? Muitos, né? Tem muito a aprender. Por si só, essa parábola daria muitas conversas. Mas o que a gente tem que fazer agora? Estavam todos no mesmo caminho. O samaritano, o judeu, né? Que é o viajante, o comerciante, e os representantes, né? O doutor da lei, fariseu, né? Que estavam todos no mesmo caminho. Quem teve vontade, quem entendeu que é amor ao próximo, quem era o próximo e quem exerceu ali naquele momento, né? Quem somos nós nessa parábola, nessa passagem? Estamos todos no mesmo caminho. Quem é aquele que já compreende que o próximo é o que está ao nosso lado na jornada? É o que está em qualquer instante, é aquele que nos está evidenciando, porque está ao nosso lado, né? Existe um momento dentro da Igreja Católica em que você fala assim, você vira para o seu irmão ao lado e dá um abraço, né? É um rito, tudo bem, mas né? Existe uma dinâmica de grupo que faz que você conheça a pessoa do seu lado. Para que isso? Para a gente compreender que aquele que está do nosso lado, ele está caminhando conosco, né? Ele é o mais próximo que temos. Então, nós já temos dois conceitos aqui para a gente entender por que Jesus passava. Primeiro, que o momento era propício. Segundo, que a gente já tinha condições de entender que o próximo é quem está ao nosso lado na nossa jornada espiritual. E o terceiro vem do livro Encontro Marcado, uma passagem muito bonita em que Emmanuel fala só o bem e extingue o mal, né? Ele fala todo um contexto, eu peguei só essa frase. Por quê? Nós carregamos conosco todos aqueles instintos primitivos,
enquanto o nosso espírito estava adormecido, estagiando, né? Estava em outros reinos. E agora que nós estamos no reino do homem, né? A gente já tem condições de matar em nós tudo que nos dificulta a nossa caminhada em prol do amor, de elevação espiritual, de compreensão do amor. Então, toda vez que a gente extingue isso em nós, a gente extingue o mal que trazemos, que é o nosso egoísmo, são os nossos instintos básicos, é o ciúme, nossa agressão natural, né? Nosso espírito, nossa defesa, tudo aquilo que é exagerado, porque é lógico que nós temos aqueles princípios que são necessários para a nossa sobrevivência, e o princípio de sobrevivência ele é necessário para a nossa caminhada evolutiva. Mas nós também não podemos nos deixar dominar por tudo aquilo que é excessivo. Então, todas as vezes que a gente sai de nós ao encontro do próximo, a gente está matando o nosso egoísmo, matando aquilo que nós carregamos ainda de vício e deixando, então, o bem nos dominar. Então, nós caminhamos, como diz Pedro na sua primeira epístola, né? Onde o amor extingue a multidão de pecados. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fizemos, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos deixando para trás. Né? Então, nós não vamos extinguindo porque nós deixamos... Deixa eu explicar melhor. Não vamos extinguindo porque nós não teremos que resgatar, passar por situações de expiação e de prova. Nós vamos extinguindo porque nós vamos deixando para trás aquele homem velho e nascendo em nós um homem novo. Então, a partir daquele momento, nós começamos, então, a ter maior vivência no bem. E vamos, lógico, resgatando, mas nós vamos resgatando em outras condições. A gente já não tem mais a revolta, né? A gente vai passando por um outro processo. Mas é isso que a gente tem que entender. Então, vamos unir esses três conceitos. Por que Jesus, um grande mestre espiritual, insistia tanto na questão do amor ao próximo? Primeiro, porque ele sabia que nós estávamos em condições espiritual para receber aqueles ensinamentos. Segundo, porque ele sabia que nós teríamos, a partir daquele momento, aquilo ia ficar em nós de tal forma que nós poderíamos exercitar isso entendendo que o próximo é nosso companheiro de jornada evolutiva, aquele mais próximo de nós. E terceiro, porque cada vez que nós utilizamos, exercemos nosso amor ao próximo, nós estamos extinguindo em nós todos aqueles instintos e vícios que carregamos durante a nossa evolução primitiva e espiritual, certo? Então, vamos para a questão 5. Jesus insistia na questão, pensei que estava repetindo, tá, gente? Jesus insistia na questão de amarmos aqueles que consideramos inimigos. Qual a importância disso? Tá bom, qual que é a importância disso? Bom, aqui a gente abre o adendo. Meu Deus, já é tão fácil amar ao próximo, entender que o próximo é todo aquele que está nossa jornada evolutiva, quer dizer que o próximo está dentro de casa, o próximo é aquele que às vezes dá uma dor de cabeça, o próximo é aquele colega de trabalho, o próximo é aquela pessoa que eu encontro na rua, naquele momento que você está nervoso e que precisa de vir para casa, tomar um banho, a pessoa quer conversar com você até o fim do dia, porque quer uma palavra amiga, um conselho, e você tem que ali ter toda uma energia para poder exercitar o bem dentro de você. Então, esse é o próximo. E agora é um passo a mais. Não é mais o próximo, é o inimigo. E qual é a importância disso? Primeiro, entender o que é o inimigo, né? Inimigo seria qualquer pessoa que não está em acordo conosco. Então, o que é inimigo ali para o povo, né? Hebraico, né? Ali para o judeu, né? Inimigo, o samaritano. O samaritano é inimigo. Por quê? Porque eles não concordavam em alguns aspectos doutrinários. Então, ele era inimigo. Não precisava nem conhecer a pessoa. Samaritano, inimigo.
já taxativo, né? Então, e o que é inimigo para nós? Existe até um capítulo seguinte, né, capítulo 12, é justamente sobre o amar o inimigo. Então, inimigo, gente, é todo aquele que nós intitulamos como nosso adversário. É todo aquele que os nossos sentimentos, dão a ele esse título de inimigo. Porque é aquela pessoa que a gente não passa com a gente e do mesmo lado da rua. É aquela pessoa que a gente tem naturalmente uma antipatia. É aquela pessoa que é difícil demais de amar, tá? Que não deveria ser, mas vamos ser bem realistas. É aquela pessoa que a gente tem uma grande dificuldade de ver nele nosso irmão e de ver nele aquele que devemos dedicar o nosso amor. E lembrando que o inimigo pode estar dentro de casa, tá? Então, em qualquer lugar nós podemos ter inimigo. Então, por que Jesus insistiu tanto disso? Aí vem a belíssima passagem de Jesus, Sermão do Monte, né? Capítulo 5, que está escrito lá em Mateus. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Então, Jesus nessa passagem fala nesse Deus, né? Que ama os justos e os injustos, né? Que deixa cair a chuva, né? Aquela passagem tão bonita. Aí, no final, ele fala assim, no final, no versículo 45, ele fala assim, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Aí a gente tem uma definição muito boa para o inimigo. Porque o inimigo pode ser aquele próximo que está do nosso lado, porque ele não comunga das mesmas opiniões e ideias que a gente. E divergiu de alguma forma do nossa compreensão. A gente o intitulou como inimigo. Pode ser que nem ele se sinta nosso inimigo, mas nós temos aquele sentimento ainda. E então, meu Deus, que recompensa eu tenho se eu amo aquele que concorda comigo, se eu amo aquele que eu já tenho a simpatia, se eu amo aquele... Que esforço eu tive para a minha reforma íntima, se eu só consigo estender em minha compreensão de próximo para aqueles que comungam das mesmas ideias que a gente. E não é assim que funciona, a gente sabe muito bem da doutrina. Aí eu venho para uma outra passagem, que essa é, né, o chulap que a gente precisa. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem firme vontade. Então, vamos lá. Por que Jesus insistia em que a gente tem que amar o nosso inimigo? Primeiro, porque se nós não podemos ficar no nosso horizonte limitado, sem esforço, né? A gente tem que expandir os nossos horizontes, tem que ter uma compreensão maior. E nessa compreensão maior, para a gente poder amar os inimigos, a gente tem que exercitar muito, tem que ser um esforço muito grande. É isso que nos diferencia na nossa jornada. É a nossa vontade de vencer as nossas más inclinações e seguir em frente. E aprender a amar. E aí, o amar, aí a gente exerce ela de diversas formas. A gente começa a responder aquela segunda questão. A gente começa a exercer ela com a paciência, né? Com a nossa compreensão, com o nosso amor sem esperar recompensa, com a nossa dedicação. Isso é que faz com que nós demos aqui, o que a gente pode falar assim, não, upgrade, né? Nós vamos fazer vamos além, né? Nós já começamos a compreender que para nos transformar, a gente tem que fazer um esforço moral para exercer os ensinamentos de Jesus. Então, aí que está o nosso ganho espiritual. Porque se a gente já consegue ir além, extrapolar as nossas limitações enquanto espírito que não consegue amar em sua plenitude, não tem aquele amor ágape, nós já estamos dando um passo à frente na nossa caminhada
na nossa jornada evolutiva. E é isso que o Espiritismo vem trazer para nós. Condições para que nós possamos evoluir em busca do nosso aperfeiçoamento moral. E assim nós vamos tendo a nossa evolução espiritual. São duas asas, a moral e a intelectual. Então, a gente já começa a dar os nossos grandes passos. Primeiro que a gente está movimentando nossa inteligência para a nossa compreensão, né? E segundo, nós estamos movimentando o nosso sentimento, enquanto compreendemos que o nosso inimigo, que assim o denominamos, que é aquele que não tem as mesmas opiniões, né? Que não comunga dos mesmos pensamentos que nós, são nossos irmãos, e nós temos que nos esforçar para amar, exercitando o amor em suas diferentes posicionamentos, né? Diferentes sentimentos, né? Porque o amor ele é sublime, ele congrega todos os outros sentimentos, né? Ele é ali uma junção de tudo. Então, até a gente chegar àquele amor pleno, a gente começa a esboçar ele naqueles outros sentimentos que fazem parte do amor, que foram os que eu falei, a paciência, né? É aquela compreensão, é o escutar a pessoa, mesmo que você não concorde, é o respeitar a pessoa. Então, isso é o nosso exercício, é o nosso esforço diário em busca de amar ao próximo como nós mesmos. E aqui nós vamos passar, então, o ponto. Lá, Jesus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Tudo bem. É possível amar o outro sem amar-se? A resposta eu trouxe da doutrina. Então, nós vamos ler de acordo com o que está dando doutrina, também no livro Consolador, na questão 351, quando Emmanuel nos diz: como entender o amor a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho? O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância, que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação e observação do dever, em obediência às leis de realização de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus Cristo. Precisa falar mais alguma coisa? Né? A gente poderia, sim, falar ou fazer algumas observações. A gente sempre, quando fala em amar a nós mesmos, a gente sempre nos liga à questão exterior. E você percebe que ela é totalmente intrínseca, está muito ligado com o eu, né? Com a minha questão, né? A minha iluminação íntima. O problema é meu, é único e exclusivo meu, de me amar compreendendo tudo que foi falado aqui. Não está ligado ao estereótipo. No entanto, eu vou fazer uma observação aqui. Isso é meu, tá? Uma pessoa que se ama, ela é diferenciada. O seu comportamento é diferenciado. Não quer dizer que ela veste seda ou que ela veste algodão. Estou querendo dizer que você percebe nela um autocuidado muito grande. Então, o amor que ela tem por si, ela se reconhece uma pessoa, um espírito exclusivo criado por Deus, ela se sente amada por Deus, ela consegue entender e compreender isso, e isso é óbvio que transcende a sua parte interior e vem para o exterior. Então, você percebe uma pessoa quando se ama. Essa pessoa que se ama, gente, ela quando ela presta o auxílio, quando ela está ali exercitando o amor ao próximo, ela está feliz. Não parece que é um fardo. Não está reclamando, não está criando dificuldade, não está vendo um cenário pessimista, porque é
dela, já está dentro dela, é o esforço que ela tem. Tem dificuldade, sim, óbvio. Eu falei de uma pessoa que já consegue amar ao próximo conforme nossa compreensão e entendimento. Só que, à medida que nós vamos estendendo esse esforço próprio e vamos nos autoeducando, nós sim vamos cometendo deslizes. Sim, vai ter momentos de murmúria, vai ter momentos difíceis, tem momentos que a gente tá com aquela cara assim, ai meu Deus, né? Até quando eu dou conta disso? Mas é um processo de autoeducação, está aqui escrito. Nós vamos nos educando. E é um processo constante de oração e vigilância. Porque aonde que nós vamos recarregar a nossa energia para irmos, então, nesse progresso, nessa marcha para Deus, exercitando esse amor em nós e ao próximo? É assim, né? Nós vamos orando, vamos pedindo aos espíritos superiores, a Jesus, a Deus, que nos dê a força necessária, e vamos nos policiando, que está muito ligado à autoeducação, essa vigilância de pensamento, é perceber o que me faz mal, o que me faz bem, o que me deixa mais propício à iluminação íntima, ver, né, programas, ler, enxergar, né, prestar atenção num lado positivo, não no sentido, sentido passivo, positivo, enquanto que você percebe tudo isso de uma forma otimista, de uma forma de autoeducação. Sim, o mundo está passando por muitas dificuldades? Sim. O que eu posso fazer para auxiliar? O que eu vou fazer de ação? Porque é uma ação, né? É isso que nos modifica. É a ação. Não é só ficar ali em né, a adoração, né? Achar que eu sou linda, maravilhosa, perfeita, ó, como eu sou legal, como eu sou boa, como eu... Não, isso aí não existe. Isso aí não é a se amar, né? Também está no texto. Isso aí é uma autoidolatria, quando você faz isso, ou então você joga isso para uma outra pessoa, né? Quando você ama uma outra pessoa dessa forma também, não é amor, né? Então, essa é a grande entendimento dentro desse contexto. É em compreender esse amor a nós e aí conseguir transcender isso para o próximo. É nos amar e conseguir transcender isso para o próximo. Por quê, gente? Porque uma pessoa equilibrada, ela consegue falar não quando necessário. Ela consegue se educar o outro quando necessário. Porque muitas vezes no exercício do amor, nós cometemos muitos deslizes. E muito deles é porque nós não nos amamos ainda. Então, nós não conhecemos ainda o que é o amor e começamos a exercitar ele de uma forma doente. Então, é aquela pessoa que acha que amando é carregar o outro. Não é carregar o outro, é auxiliar o outro. É aquele que acha que amar é fazer a tarefa de casa. Não é fazer a tarefa de casa, deixar que o outro faça a tarefa de casa. É auxiliar ele a compreender como ele vai fazer a tarefa de casa. Então, nós temos que buscar esse equilíbrio espiritual. E esse equilíbrio nós vamos conseguir como? Meditação, vigilância, esforço, autoeducação, dever, obediência às leis, trabalho, perseverança e fé. E esse desejo sincero de aprender com Jesus Cristo. Por isso que Jesus nos dá lá aquela regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então, o que é amar ao próximo? É fazer ao próximo tudo aquilo que você queria que ele lhe fizesse. Mas para a gente entender o que ele quer que ele nos faça, nós temos que nos amar e temos que estar equilibrados. Se não estamos assim, temos que buscar todos os auxílios possíveis. Oração, vigilância, se necessário, psicólogo, médico, para compreender, né, onde que está o nosso problema lá dentro, resolver as nossas questões, para a gente realmente nos amar. E assim, nesse estágio de equilíbrio, a gente consegue, então,
exercitar o que Jesus nos ensinou no nosso livro de aprendizado chamado Evangelho. E eu vou pular esse aqui, porque senão não vou conseguir falar. A 8ª questão: como o amor ao outro beneficia a quem se doa dessa forma? Então, eu trouxe uma passagem aqui do Pensamento e Vida que nós vamos comentar. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Então, como o amor ao outro beneficia a quem se doa dessa forma? Porque o amor puro, ele é reflexo do Criador. E imagine você palpitando, brilhando na mesma vibração que nosso Criador. Então, quer maior benefício do que esse amor? Esse amor de quem se doa da forma correta, da forma certa, da forma equilibrada, esse amor ao próximo, que já entende que o próximo também é o nosso inimigo, que a questão de inimigo é apenas uma questão que nós colocamos para nos distanciar dos nossos irmãos. É sentir. Eu imagino você se sentindo no reflexo e amado pelo Criador. Sentindo esse amor puro dentro de você. Eu estou falando dentro de você porque eu ainda não senti esse amor. Mas eu estou em busca de me sintonizar de tal forma que eu e o amor de Deus vamos estar na mesma gradação. Isso vai depender da minha vontade e do meu esforço. Depende de mim, para que eu possa evoluir esse conceito de amor, compreender esse conceito de amor, vivenciar esse conceito de amor. Jesus veio e nos ensinou isso tudo. Os Espíritos vieram e trouxeram as lições para nós e continuam trazendo. Agora, eu e cada um de nós precisa aprender a exercer esse amor, a compreender esse amor, para que um dia o nosso amor vai beneficiar a nós e a todos os que nos envolvem, porque Deus é amor. E assim Ele nos criou para vivenciar o amor, para sentir o amor. E, para concluir, vamos voltar à questão segunda, que é a nossa tarefinha de casa, né? Como demonstrar amor em nossas ações no cotidiano? Então, com tudo isso na mão, com todas essas ferramentas, com essas reflexões, que nós vamos agora dormir, né? Depois da nossa oração, relaxar um pouco, nós já temos condições de traçar dentro da nossa cabecinha um plano de ação para o nosso cotidiano. Como é que eu vou aprender a demonstrar? O que eu pretendo nessa encarnação? Qual o passo que eu consigo dar? E assim, de acordo com a nossa vontade e a nossa velocidade, vai ditar a velocidade com que nós vamos progredir espiritualmente, a gente começa a mudar o nosso conceito de amor. O amor vai extrapolar a nossa limitação que ainda existe em nós. Então, boa tarefinha para todo mundo, bom exercício para todo mundo. Eu também estou fazendo meus exercícios e assim a gente caminha. Ao fim, eu quero trazer a minha biografia, tá? Lembrando que realmente ele está embasado no EAD, tá? Ele está ali dentro do EAD, seria uma forma mais dinâmica que eu encontrei de eu fazer esse estudo de hoje. E dentro da bibliografia não poderia faltar, lógico, nossas obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador, o Roteiro do EAD, o EAD no livro 4, o livro Pensamento e Vida, e o livro Encontro Marcado. E também eu li algumas
mensagens relacionadas com o contexto nos livros indicados no EAD e também que eu consegui encontrar fazendo aquelas referências, né, cruzando referências nas outras fontes que nós temos dentro da doutrina. Eu desejo a todos uma boa noite, que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco do que é esse amor ao próximo, né, que é a nosso norte, a nossa diretriz. É assim que vamos caminhando e evoluindo, exercitando esse amor. E antes de terminar, nós vamos fazer nossa oração final. Então, eu peço que todos fechem os olhos, mentalizem Jesus. Jesus ao seu lado, Jesus te abraçando, Jesus conversando contigo, Jesus te olhando. Pense e mentalize em Jesus de acordo com a sua necessidade nesse instante. Pensando em Jesus, vamos nos envolver todos em um abraço nessa nosso planeta, com muito amor, envolvendo todos aqueles que estão precisando nesse momento, todos nós, em uma única oração. E nesse instante convido todos vocês a fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Vamos orar todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Senhor, meu coração está em Ti. Esteja ao meu lado para estender as mãos nos momentos em que eu sentir que preciso da sua ajuda. Porque é nesses momentos que o Senhor consegue me tocar. Porque nos outros me torna uma pessoa fechada. Que a dor, Senhor, possa fazer com que eu viva intensamente ao seu lado. Que a alegria, Senhor, possa me fazer que eu viva intensamente ao seu lado. Que a minha vida possa me trazer lições e que eu possa compreendê-las de tal forma que eu estenda as mãos para tocar você. Porque você está sempre com as mãos estendidas, pedindo que eu siga os seus ensinamentos. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos torne essa noite muito agradável. Que assim seja. E uma boa noite para todos vocês.